Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, é uma palavra de Deus para você, uma palavra de exortação. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 1 a seguir, o epígrafe, o paralítico de Cafarnaum, versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filhos, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam entre si em seus corações, dizendo: Porque diz assim blasfemas, quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo o seu espírito que se arrazoaram entre si, lhes disse: Por que arrazoai-vos sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, toma o teu leito e vai para a tua casa. Todos nós que conhecemos das Escrituras, nós que gostamos de meditar nas santas e sagradas Escrituras, nós conhecemos a história desse paralítico de Cafarnaum. Aqui no capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia vai nos falar que Jesus chegando outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. E uma grande multidão estava com ele ali na casa de Jesus. Muitas pessoas ficaram até do lado de fora, do lado do portão, para entrar até Jesus, para entrar na casa de Jesus, para receber sua bênção e sua vitória. E tinha um paralítico, que era paralítico, que a qual ele tinha 4 amigos. E esses 4 amigos resolvem levar aquele paralítico até Jesus por 4 numa cama, numa maca, num leito. Porque eles disseram: nós acreditamos que os amigos, porque Jesus fala aqui que eu li para vocês, pela fé deles o paralítico foi curado, pela fé dos paralíticos, dos amigos do paralítico. E o paralítico também tinha fé, porque ele acreditava em Jesus. Mas mais só por causa da fé dos amigos daquele paralítico. E quando aquele paralítico, ele sobe ali no telhado, trazido por 4 pessoas, que 4 amigos, antes de eles subirem aquele telhado, eles acham a multidão impede eles de ir até Jesus, mas eles não acham dificuldade, porque eles têm a fé em Jesus, eles acreditavam que tudo é possível para Deus, não havia algo que impedia eles de receber a bênção. Então eles subiram ali no telhado de Jesus e desceram o aleijado, o coxo, o paralítico, cada um segurando uma ponta, e desceu o paralítico ali no telhado de Jesus. E Jesus não falou nada, porque
eles destruíram o telhado de Jesus, mas Jesus não falou nada, porque se eu fosse eu ou se você, nós ia querer questionar contra aqueles homens, querer brigar com aqueles homens que destruíram o nosso telhado, mas Jesus não estava apegado nas coisas materiais. Jesus tinha coisas mais importantes para fazer, porque o foco de Jesus era o reino. E quando aquele paralítico está ali no chão, naquela maca, naquele leito, Jesus sabe, perdoados estão os teus pecados. E os escribas e os fariseus arrazoavam em seus corações em pensamento. Disse: quem é este que pode perdoar pecado? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Mas mal sabia ele que esse Jesus é o mesmo Deus que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, que ele vai nos falar: eu e o Pai, nós somos um. E no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No versículo 14, o Verbo se habitou entre nós, e o Verbo se fez carne. Então esse Verbo é o próprio Deus que se fez carne e habitou sobre nós. E o Verbo estava ali do lado deles. Mal sabia eles que Jesus era o Verbo, que era a palavra. Eles não sabiam. Eles podiam até saber, mas eles encheram de inveja. Porque Jesus tem poder de perdoar pecados. Porque foi lhe dado todo o poder nos céus e na terra. O reino de Deus tinha vindo até os escribas e os fariseus. Mas eles, infelizmente, eles não aceitaram o reino. Eles morreram sem ver o reino porque eles não acreditaram no reino de Deus. O reino de Deus não acreditaram em Jesus, sendo que a Bíblia fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O reino de Deus estava sobre eles, mas eles rejeitaram o reino de Deus. Eles mataram o Salvador. Eles mataram o Mestre. Eles mataram o Cristo, porque eles encheram de inveja. Quem matou Jesus não foi os gentios, não, foi os próprios judeus, com a permissão do Pai. Porque o Pai já sabia que os escribas e os fariseus iam rejeitar Jesus. Por isso que Deus permitiu o seu filho morrer ali na cruz do Calvário e ressuscitar no terceiro dia. E Jesus disse ao paralítico, aos escribas e aos fariseus: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os seus pecados? Ou dizer: levanta-te desse teu leito e anda? Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Qual é mais fácil você dizer? Você falar para o paralítico levantar ou perdoar o seu próximo? Jesus quis nos dar um exemplo que devemos perdoar aqueles que nos perseguem. Os escribas e os fariseus, eles não perdoavam Mateus, eles não perdoavam Zaqueu, mas Jesus ensinou que nós devemos perdoar. Um novo mandamento: amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei. E os escribas, eles não amavam o seu próximo. Os escribas e os fariseus, quando Jesus conta aquela parábola, quando Jesus conta aquela parábola, que quando está vindo de Jericó para Jerusalém, um homem, ele é alvejado por dois salteadores, e passa um sacerdote, um levita, e vê aquele homem alvejado lá no chão e não faz nada. Aí passa aquele bom samaritano, que ele nem judeu ele era, e ele passa ali e pega aquele homem que está alvejado, coloca vinho nas suas feridas, coloca azeite e leva ele para a estalagem e fala assim: cuida dele, que quando deu 2 dinheiro, e fala: cuida dele, quando eu voltar eu darei mais. E aquele homem cuidou aquele bom samaritano cuidou daquele homem que estava ali alvejado no chão até ele recuperar. E esse bom samaritano era Jesus. E Jesus nos ensina para ser bom samaritano, para ser igual a ele,
amar aquele que nos persegue. Se aparecer uma pessoa na sua porta pedindo um prato de comida, dá um prato de comida. Se uma pessoa pedir para você pagar uma cesta, se você tiver condições, pague uma cesta. Se você tiver condições de ajudar aquela pessoa com uma palavra amiga, uma pessoa vier pedir dinheiro para você, não dá dinheiro não. Uma pessoa, porque se você der dinheiro, a pessoa pode gastar com droga. Fala assim, não, o que você precisa eu vou lá comprar com aquele alimento que você precisar, eu vou lá no mercado e compro. E você compra. E assim você está fazendo a vontade de Deus. Mas mesmo assim, se você também pode dar um dinheiro para aquela pessoa, independente ou não, daquela pessoa fazer com dinheiro, ela vai prestar conta com Deus da sua parte que você fez. Se uma pessoa precisar de um leite, de uma fralda, do alimento para as crianças, você ajuda, porque assim você está fazendo um bom papel de um bom samaritano. Você vê uma pessoa literalmente alvejada ali no chão, precisando de uma ajuda, igual esse bom samaritano ajudou, chame um SAMU, ajude aquela pessoa. E assim você está ajudando aquela pessoa e você está amando o seu próximo. E os escribas e os fariseus não amavam o seu próximo de maneira alguma. Eles odiavam o seu próximo. Eles só amavam aqueles que os bajulavam. Podemos ver que Davi, ele amava o seu próximo. José amava o seu próximo. O próximo é aquele que está mais próximo de você. José, quando estava ali, quando os seus irmãos venderam ele por 20 moedas de pratas e levaram ele para ser escravo ali no Egito, ele se tornou rei, governador ali no Egito. Ele não guardou mágoa dos seus irmãos, e nós não devemos guardar mágoa. Nós que temos o Espírito Santo, nós não devemos guardar mágoa. Hoje nós estamos no tempo da graça. E José, ele não estava no tempo da graça, mas José, ele amava o seu próximo. José, podemos ver que era um homem a qual agradava a Deus. Não tinha o tempo da graça, mas a graça, meu irmão, ela sempre existiu. A graça, ela sempre existiu entre nós, mas a graça, ela foi revelada mesmo através de Cristo, revelada a profunda palavra através de Cristo. Porque a graça, ela sempre existiu, mas muitas palavras da graça que não que existe, ela foi revelada por Cristo. Porque a graça sempre existiu entre nós, mas a graça, a Bíblia fala que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Cristo. Cristo revelou a graça para nós. Mas sempre Deus, ele foi misericordioso com a humanidade, sempre Deus foi bondoso, porque a lei de Moisés que fazia que o povo seria condenado, uma pessoa que fosse pego no ato de adultério. A lei de Moisés ordenava que as tais seja apedrejado, porque era olho por olho e dente por dente. Mas Deus, Jesus, ele é amor. Deus e Jesus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Jesus quer que você perdoe o seu próximo. Se você perdoar o seu próximo, Jesus perdoa os seus pecados. Porque tem a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se nós perdoarmos o nosso próximo, Deus nos perdoa. E se nós não perdoarmos o nosso próximo, Deus não nos perdoa. Aí você me fala, como que eu vou perdoar a fulana de tal que foi embora com meu marido? Como é que eu vou perdoar a fulano de tal que foi embora com a minha mulher? Mas nós devemos perdoar, irmão. Nós não devemos guardar mágoa. Nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Aquela pessoa que fez mal com um ente querido seu, uma pessoa que foi mal para você a vida toda, você tem que perdoar. E igual que no versículo 11 eu concluí, e a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele tomou o leito e foi para a casa dele e contou o testemunho que Jesus tinha o curado. E todo o povo de Israel se alegraram com aquela cura daquele paralítico,
E nós temos que alegrar com a cura do paralítico, porque aquele paralítico tinha muito pecado. Mas Jesus o perdoou e nós temos que perdoar uns aos outros.